Senhor presidente, mesa diretora, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores, imprensa, TV Assembleia, FM Assembleia e todas as emissoras que nos transmitem. Eu gostaria de anunciar aqui que hoje à tarde terá aqui na Sala das Comissões um lançamento aí da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que está lançando a campanha que visa aumentar o número de conselhos municipais de direito da mulher. Então, entre os 184 municípios cearenses, nós apenas temos 37 que dispõem de conselho. Portanto, hoje, nessa audiência à tarde, dar o pontapé inicial para que a coordenadoria implemente esses conselhos nos diversos municípios do estado do Ceará. E foi editada uma coleçãozinha de livretos que abordam esses direitos das mulheres, que servirão aí de guia para fortalecimento e a criação desses novos conselhos. E aí esses livrinhos falam sobre os direitos das mulheres, as leis federais, as leis estaduais, municipais, cronologia dos direitos das mulheres, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a Lei Maria da Penha e os Conselhos Municipais dos Direitos das Mulheres. Portanto, hoje às 14h30, aqui no complexo das comissões, na Assembleia, nós vamos ter essa grande audiência em função de aumentarmos o número de conselhos municipais no estado do Ceará em defesa da mulher. Mas eu também hoje trago aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras a nossa reflexão sobre o dia 1º, que é o dia do trabalhador, o dia do trabalho, e, portanto, nós não podíamos deixar de fazer aqui a nossa reflexão. E aí, essa data nos faz refletir aí sobre as mudanças ocorridas no mundo do trabalho ao longo dessas décadas e que tem impactado a vida dos trabalhadores e trabalhadoras e os desafios que ainda precisam ser superados para que os trabalhadores brasileiros tenham uma dignidade respeitada. E aí eu faço um relato, como o deputado Lola Moraes fez aqui, do significado que tem hoje desse dia 1º, né? Das manifestações operárias ocorridas ainda na cidade de Chicago em 1886, quando nesse dia foi iniciada uma greve por melhores salários, condições de trabalho e pela redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. E desde a situação da data, desde a instituição desta data, muitos direitos foram conquistados, mas os trabalhadores ainda precisam continuar mobilizados e unidos para avançar na perspectiva de não apenas garantir o cumprimento dos direitos, mas também de ampliar esses direitos. O levantamento do IPEA, divulgado esses dias, apontou que, mesmo com o maior avanço dos postos formais, as ocupações informais ainda são em maior número. E a formalidade tem crescido entre os trabalhadores de 25 a 34 anos. E o maior avanço na proporção de ocupações formais ocorreu no Nordeste. Nós tivemos aqui no Nordeste um aumento de 27,4%. Portanto, temos esse avanço a comemorar. Nossa região, no entanto, permanece menos formalizada, com cerca de 30% das ocupações classificadas como formais. E aí crescemos ouvindo um ditado que dignifica que o trabalho dignifica o homem e a mulher. Mas não podemos usar essa frase para justificar nenhum tipo de exploração ou de abuso. E aí nós falamos isso pensando aí em milhares de crianças e adolescentes que são explorados em nosso país, em ocupações que oprimem a infância, que retiram da escola essas crianças e que alimentam um ciclo de miséria e de falta de oportunidade.
E segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem, que é a PNAD, em todo o Brasil, cerca de 4,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham. E o nosso estado, o estado do Ceará, fica no ranking como sendo o terceiro estado. Isso nos deixa envergonhados e nos deixa também indignados. Então, o Dia do Trabalhador é para ser festejado, sim, mas também, sobretudo, para reafirmar algumas bandeiras e trazer pautas, às vezes, pouco discutidas na sociedade. Não podemos nos esquecer de falar do trabalho infantil, de pensar em como, em pleno século XXI, ainda existe trabalho escravo, de olharmos ao nosso redor e refletirmos se somos respeitados enquanto trabalhadores e se respeitamos os direitos dos outros. E um exemplo desse desrespeito é o que acontece no silêncio dos lares, em relação às nossas empregadas domésticas. Nessa semana, acho que foi feita essa comemoração aqui, se eu não me engano, pelo nosso deputado delegado Cavalcante. E, portanto, nós temos que ter dignidade a essas pessoas que nos prestam um serviço tão importante e tão significativo para o nosso desempenho das nossas atividades. Precisamos dela e temos que ter respeito aos trabalhadores domésticos. Deputada Eliane, uma parte, quando possível, deputada Antônio Carlos. Assim que puder, deputado. Também não podemos deixar de aceitar as desigualdades que ainda existem entre homens e mulheres no mundo do trabalho. O rendimento médio das mulheres hoje representa apenas 70% do rendimento dos homens, apesar de estudos indicarem que as mulheres possuem nível de escolaridade superior. Outro exemplo muito comum nos dias de hoje é o das terceirizações em empresas públicas, prática que é ruim tanto para o Estado como para os trabalhadores, que executam as mesmas funções, mas recebem salários rebaixados e muitas vezes não têm nenhum outro tipo de benefício, além de não poderem alimentar o sonho de desenvolver uma carreira na empresa. E aí, senhores deputados e senhoras deputadas, pensar em formas de gerar novos postos e garantir a dignidade do trabalhador é o nosso grande desafio. Acreditamos que a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução salarial, seria uma das medidas mais eficazes. Por isso, queremos aqui manifestar o nosso apoio a essa proposta e nos unir às centrais sindicais, em especial a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, que tem sido nossa companheira em diversas lutas. Também ressalta as históricas lutas sindicais contra as privatizações, em especial da água. Uma luta que merece ser lembrada sempre, especialmente, pela importante atuação do Sindiágua, sindicato de luta, combativo, comprometido com a luta maior pela universalização do nosso saneamento e do direito à água. Eliane, quando possível. Assim que puder, deputado. Nesse contexto de lutas dos servidores públicos, merece ser destacada a atuação do MOVA-se na defesa permanente dos direitos dos trabalhadores, agregando os diversos setores do Serviço Público Estadual do Ceará e suas bandeiras. E nessa oportunidade, reafirmo aqui o nosso compromisso com as bandeiras de luta do Sindicato dos Fazendários, como a paridade entre trabalhadores ativos e inativos, do Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário, como concurso público, e a PEC 308, que dispõe sobre a Polícia Penal. Ratificamos também outras lutas importantes, como a implantação definitiva do Piso Nacional dos Professores, reivindicação histórica da categoria, e a volta da obrigatoriedade do diploma, defendido pelo Sindicato dos Jornalistas do Ceará. E já concluo, parabenizando aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente as cearenses, aos brasileiros também, que batalham diariamente para sustentar suas famílias, criar seus filhos, construir com a sua força de trabalho o país em que vivemos. Então, graças a vocês, graças à mobilização, à união
e a certeza de que sempre é possível melhorar e avançar nos direitos, e é conquistando muito que nós devemos continuar construindo uma sociedade mais digna e mais igualitária. E eu queria aqui, só para encerrar, e aí eu peço o deputado Manuel Lucas só mais um minuto, para conclamar e parabenizar as centrais que se uniram, né, aqui no dia 1º de maio. As centrais têm como tema, né, no dia 1º de maio, elas vão estar ali no antigo cartódromo da Praia Leste-Oeste, a partir das 9 horas. Então, a CTB, a UGT, a Força Sindical e a Nova Central estão mobilizando a sociedade, em especial os trabalhadores, para esse ato político em alusão ao dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, estamos aí participando desse evento e convocando a todos os trabalhadores e trabalhadoras para se fazer presente nesse grande ato político das centrais sindicais, no domingo, a partir das 9 horas, no cartódromo da Praia Leste-Oeste. Muito obrigada e parabéns aos trabalhadores cearenses e brasileiros.